Aí, turma, beleza pura? Eu não tive como gravar toda a aula, né, ontem, e aí a aula nossa aula de quinta-feira à noite, né? Então, como eu havia prometido, então estou aqui gravando a segunda parte. Acho que nós fomos até a pesquisa de campo, né? E aí eu vou começar com você aqui a pesquisa de laboratório, né? Então, aqui nesse caso, seria o item 4, né? Que estou marcando aí. Lá, talvez lá no livro não esteja marcado, mas eu estou marcando para você aqui. Uma numeração pesquisa de laboratório nesse caso. Ó, pesquisa de laboratório, né? Provavelmente nós vamos ficar com as aulas menores aqui, né? Essa aula gravada eu gravo, a hora que dá tempo eu vou lá e gravo, né, um pedaço da aula para você, tá certo? E aí a gente vai avançando de maneira que na quinta-feira que vem a gente continua a partir de onde nós pararmos com as aulas gravadas, perfeito? Então esse seria o nosso combinado aí. Então, primeiro detalhe interessante da pesquisa de laboratório, como eu já posso presumir, né, que todos nós saibamos o que seria bem um laboratório, né? Tudo bem que muitas vezes vem à cabeça lá um laboratório de química, mas existem laboratórios de diversos tipos para as várias áreas, né, da ciência, né? Nós temos vários tipos de laboratórios, perfeito? Cada qual com as suas particularidades, é claro, né? Então aí você tem essa linha de raciocínio, né? Então, o primeiro passo, eu poderia dizer para você que a pesquisa de laboratório me permite estudar de problema de forma mais direta, né? Então, é uma forma de estudar, né? De analisar, de interpretar problemas. Aí são os problemas propostos dentro da ciência de forma direta, tá certo? Então, aqui nesse caso, nós teríamos os problemas, né, propostos de acordo com o ramo da ciência, né? Então, nós teríamos aí o problema, né, que são os propostos de acordo com o objetivo da pesquisa. Então, eu posso, por exemplo, fazer pesquisas com, né, análise microscópica de células, né, do comportamento da célula mediante um medicamento, enfim, né, cada área do conhecimento vai ter né, a sua análise dentro dessa perspectiva do laboratório. Né, o laboratório, ele tem, talvez dá para falar um pouquinho da ideia de objetivo, né? Então, se a gente pensar na lógica do objetivo, né, aí nós teríamos aqui um objetivo, ó, da pesquisa dentro do laboratório, né, talvez produzir ou até reproduzir, né, ó, produzir, né, ou ainda reproduzir pequenas condições, né, ou reproduzir, né, pequenas, em escala pequena, né, ó, condições, tá certo? Que de acordo com aquilo que eu coloquei ali, em seu objeto de estudo, né? Em seu objeto de estudo, tá? Então, peguei lá, por exemplo, uma amostra de solo, né? Pego lá, por exemplo, uma amostra de solo. O solo, quando eu analiso o solo, ó, eu tenho aqui o solo, não é? A camada superficial, né, da Terra aqui, e nós temos um subsolo, tá certo? E depois vem lá uma camada de rochas, tá? Então vou ali, colho, né? Escolho ali uma determinada área, delimito uma profundidade, venho aqui, retiro amostras de solo a cada, né, profundidade que eu pré-estabeleça, por exemplo, a cada 10 centímetros eu vou retirar ali uma amostra, coloco esse material dentro de recipientes esterilizados,
levo esse material para o meu laboratório, em qual eu vou fazer a análise do solo, e eu quero saber, por exemplo, vamos pegar lá um estudo qualquer aqui, eu quero saber o quanto de resíduo de agrotóxico eu vou encontrar nesse solo e a qual profundidade depois do cultivo de soja na região, né, do Cerrado de Uberlândia, por exemplo, tá? Será que essa água, eu estou levantando um problema, será que a água do subsolo, né, a água que está aqui, ó, nessas camadas rochosas mais profundas, será que essa água está contaminada com agrotóxicos depois que eu tenho a lavoura pulverizada com o veneno? Será que é seguro consumir essa água? Então eu vou fazer a análise do solo, fazer a análise da água, né, levando essas amostras para dentro do laboratório, na qual eu vou reproduzir pequenas condições aí do estudo do objeto nesse caso. Só um exemplo, né? Mas aí você poderia fazer trabalho com o sangue, né? Eu quero analisar aí vestígios de determinada substância ou medicamentosa, por exemplo, no organismo humano, a partir da avaliação do sangue, aí já é com vocês, né? Aí já não é uma área que eu tenha condições de opinar na área da saúde, tá? Tudo bem? Então, essa é uma perspectiva interessante, né? Porque, olha só, é importante observar que eu posso também, além de produzir ou reproduzir, eu posso avaliar, né, dentro dessa linha, vamos colocar aqui na frente, né, porque seriam as implicações, a avaliar dentro dos objetivos possíveis implicações em relação ao meu objeto de estudo, por exemplo, tá? Então, eu poderia fazer análise, por exemplo, né, se você pegar aqui a título de exemplo, né, nós colocamos aqui a análise do som, põe em azul, né? A análise do solo, da água, né? Isso pode ser feito em âmbito laboratorial, né? Posso fazer análises, por exemplo, em condições substâncias, né? Eu posso analisar substâncias, substâncias quaisquer, né? Eu estou falando daquela questão do sangue, por exemplo, né? Posso analisar alimentos, amostra de alimentos em laboratório, e assim vai, né? Aí vai. Mas hoje nós temos um campo também tecnológico em que você vai perceber a presença também dos laboratórios de tecnologia, né? Então aí nós temos, né, no campo extremamente importante, ó, a pesquisa de laboratório é extremamente importante, nos campos tecnológicos de saúde, química, biotecnologia, entre outras áreas. Tá? Então, você vai perceber aí a presença, né, dessa perspectiva. Por exemplo, eu quero saber, existem várias dúvidas, né, dúvidas reais, eu quero saber, por exemplo, o impacto do organismo geneticamente modificado, né, que seriam os transgênicos, por exemplo, na saúde humana, por exemplo. Né? Então, isso teria que fazer uma análise também laboratorial. Quer dizer, aqui não adianta eu fazer apenas uma pesquisa bibliográfica, a depender, é claro, do meu objeto, né? Lógico. Então, aí nesse cenário que você vai observar esse detalhe, tá bom? Acho que deu aqui, eu ampliei um pouquinho o tamanho do quadro aqui para nós, né? E aí a gente consegue escrever mais coisas, né? Já vamos passar para o 5, tá? Então, pesquisa laboratório aqui, já vamos avançar aqui para o 5. Lembrando que eu estou
na parte 2 da aula, porque eu gravei só meia hora de aula aí para vocês ontem, tá? Então é interessante observar esse detalhe, que essa aula aqui é uma continuação da primeira aula e tá valendo aí o conteúdo, viu? Eu vou considerar aqui conteúdo dado, né? Com essa aula gravada, você pode ver quantas vezes você quiser, tá certo? E aí nós temos aqui, então, um número 5, que seria... Nossa, caiu o pincel, deixa eu só pegar aqui. Que seria, né, a pesquisa quantitativa, né? Ó, pesquisa quantitativa. Perfeito? Então tá aí, nesse caso, você tem aqui um objetivo, né? Quantitativo, eu estou falando de valores, de números, uma pesquisa, por exemplo, estatística, né? Eu estou avaliando valores, tá? Nesse caso aqui, então, né, o objetivo aqui é implementar aqui, nesse caso, o objetivo, né? O objetivo, podemos colocar assim, ó, implementar, né, nesse caso, ferramentas, né? Pode ser ferramentas mesmo, ó, ferramentas estatísticas. Acho que é uma disciplina importante, né? Que você que tem aí alguma pretensão em produzir, aliás, não só de produzir, até de interpretar mesmo, né? Ciência, é importante buscar conhecimento aí nessa área da matemática que é a estatística, tá? Exatamente para você, a partir desses dados que podem ser bem, né, sugestivos, buscar soluções mais efetivas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, para quantificar dados, tá? E é isso que pode validar também uma investigação científica, esses dados que são coletados aí na fase preliminar da pesquisa, né? E resultados também, né? Ó, resultados. Hoje nós contamos com muitos programas não é só Excel, mas, né, tem vários programas que me permitem fazer, né, análises estatísticas quantitativas e chegar a conclusões qualitativas, tá? Resultados alcançados, isso pode validar, né, a sua pesquisa, perfeito, a partir desse momento. Isso após no caso, a sua pesquisa, né? A pesquisa ou a investigação, tá? A investigação, nesse caso, isso é extremamente importante, de um fenômeno que você esteja analisando, tá? Seria que essa investigação seria, obviamente, a sua parte da sua pesquisa, tá? Então, você pode utilizar dados. Claro que é interessante que essa ferramenta aqui, ela pode ser obtida via internet. Hoje você tem vários bancos de dados, né, com dados, por exemplo, o IBGE, né? Você pode pegar dados no IBGE que são dados oficiais, dados válidos em vários institutos de pesquisa que também publicizam seus dados. Então é interessante observar isso, que muitas vezes a pesquisa sua não vai ser necessariamente de campo, porque alguém já fez essa pesquisa, ela já está pronta, você vai partir daquele ponto, né? Então, dados, agora nós não vamos ter o censo, talvez pela pandemia e pela falta de verba, mas o censo, que era para ser o ano passado, ele nos dá uma radiografia completa, né, da população brasileira, a questão do saneamento básico, que interessa para nós em termos de saúde pública, né? Mas aqui, olha, usado em várias áreas do conhecimento, né? Então, utilizada, né? Utilizada em várias áreas do conhecimento, não é? E hoje nós temos, com a tecnologia, nós temos mais facilidade de acessar esses dados, tá? Normalmente, a estatística, tá? Estatística pode ser, normalmente ser associada a programas de modelagem
modelagem computacional, né? Então você pode pegar lá os modelos feitos em computador, né? Deixa eu escrever isso aqui melhor, ó, né? Modelagem computacional, tá certo? Então, assim, lógico que aí você pode, inclusive, né? Com o objetivo de fazer projeções, tá? Então aqui eu posso prever, né, situações, tá? Situações, né, por modelos, por meio de modelos, tá? Então, assim, é interessante essa perspectiva. Você pode gerar possibilidades a partir de modelos matemáticos, tá certo? E aí, nesse caso, é interessante. A título de exemplo, né? A título de exemplo, ó, nós poderíamos perceber, no caso aí da modelagem, eu posso, por exemplo, a título de exemplo, ó, né? Consequências do desmatamento na Amazônia. Vai virar um deserto ou vai continuar chovendo? Eu posso criar modelos, não necessariamente eu estou prevendo o futuro, que vai acontecer daquele jeito, tá? Mas é uma previsão baseada em modelo computacional. Não pode ser que ocorra, né? Não há certeza se é de 100% naquela ocorrência, tá? Você pode fazer previsões, por exemplo, de crises econômicas. Estou em exemplos aqui, ó, crises econômicas. Tá? Eu havia lido um artigo científico em final de fevereiro de 2020. Eu havia lido um artigo científico. Ele é um pouco mais antigo do que isso, mas o ano passado, final de fevereiro, eu li um artigo falando sobre os cisnes verdes, né? E os cisnes verdes era uma alusão a uma crise econômica em que os economistas usaram a expressão cisnes negros para identificar a crise de 2008. E aí uma série de ambientalistas eles publicaram, né, os chamados cisnes verdes, né, falando sobre crises econômicas baseadas em problemas ambientais, tá? E aí eles falavam que essas crises econômicas poderiam ser mais prolongadas. Claro, não tem um vínculo direto, mas aí logo em seguida veio a pandemia, que tem uma relação direta também com questões ambientais. Então, isso é interessante observar isso aqui. Poderia avaliar também outras coisas, né? Os impactos, por exemplo, impactos de políticas públicas, né? Ó, políticas públicas, tá certo? Entre outros, por exemplo, na política de vacinação, né? Eu recebi um gráfico aqui que ele não está prevendo, né? Ele não está prevendo. Deixa eu ver se eu consigo visualizar esse gráfico aqui rapidinho. Não é uma previsão, né? É uma expressão, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho essa mensagem que um colega enviou. Eu achei muito interessante, lembrando que não é uma situação de previsão, né? É uma situação aqui, ó. Aqui seria, deixa eu ver se dá para visualizar. Ixi, o problema vai ser esse, não vai dar para visualizar, hein? Assim talvez dê, né? Ó, esse vermelho e esse azul escuro do meio é a parcela da população que vacinou. Aqui eu tenho a parcela total de população masculina e feminina, tá? População brasileira, tá certo? A partir de modelos matemáticos, eu poderia prever, por exemplo, a partir daí, eu poderia prever mais ou menos quando não preciso preencher 100%, né? Quando é que haveria, por exemplo, uma imunização de rebanho, tá? Então, a partir de modelos, isso aqui são gráficos gerados, né, a partir das idades da população e do gênero, né, do sexo, tá? Então você teria aí essa possibilidade a partir de pesquisas como essa quantitativa, tá bom? Então isso aí seria a pesquisa quantitativa, número 5, vamos falar de uma 6 aqui,
né, que seria a exploratória, tá? Já vou apagar aqui para a gente poder avançar. Essa aula vai ter mais ou menos a duração da outra, talvez um pouco mais, até a gente terminar esse pedacinho aqui das pesquisas, aí eu gravo outra, tá? Porque também tô cheio de coisas aqui para fazer, né? Tem as outras turmas também, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai avançando. Então, aqui a 6. Nós teríamos aqui a 6. Né? Eu fiz aqui já uma numeração. Eu acho que está de acordo com o que eu tinha falado. Né? Ó, a pesquisa chamada de exploratória. É mais ou menos aquela do curioso, né? Que quer saber as coisas sem ainda ter um conhecimento mais profundo. É mais ou menos isso mesmo, tá? Porque nós estamos falando aqui, ó, de uma abordagem inicial, tá? Então seria uma abordagem inicial para o estudo de um problema, né? Ó, para o estudo de um determinado problema, tá? Então você vai fazer uma análise, você não precisa começar fazendo, né, um estudo profundo. Você pode fazer uma abordagem exploratória até para você verificar se você quer realmente estudar aquela temática. Porque é muito comum, eu já orientei trabalhos de conclusão de curso, assim, muitos trabalhos, agora a gente não está orientando mais, né, é por tutoria, mas eu orientava muitos trabalhos. E aí, às vezes, o aluno chegava num determinado ponto falando, não, Rogério, não é isso que eu quero estudar, não, vou mudar o tema, tá? Então, por quê? Porque ele fez uma sondagem, né? E, obviamente, ele acabou se desiludindo com aquele tema e mudava de tema, tá? Então, isso é até comum de acontecer e é interessante, porque aí você não gastou tempo, energia, dinheiro, né? E principalmente o tempo, né? Que é muito importante, porque você é muito cobrado de tempo, tá? Não é conhecimento panorâmico, né? É conhecimento, é abordagem inicial, não é conhecimento, não constitui, né, pesquisa aprofundada. Ela é mais panorâmica mesmo, ela é mais superficial, tá? Então isso é importante, né? E aí, claro, tem vários objetivos de fazer isso. Não é só para saber se eu quero ou não estudar aquele tema, né? Você poderia fazer, por exemplo, uma análise preliminar, tá? Então, a título de exemplo, né? A título de exemplo, você poderia fazer, no caso na área da saúde, que é a área de vocês aí, ó, no caso da saúde, poderíamos fazer aí pesquisa preliminar com amostragem, não é, pequena, tá? Com amostragem pequena, com poucos voluntários, tá? Então, nesse caso aqui, ó, poucos voluntários, certo? Sei lá, sobre, né, o efeito de determinado produto, né? A título de exemplo também, sobre o efeito, né, de um produto qualquer, tá certo? Então você tá, por exemplo, eu faço treinos de corrida e de natação, né? E, inclusive, acabei de chegar de um treino de natação agora, e aí eu não uso produtos, tento evitar, pelo menos, produtos industrializados, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a beterraba como energético, né? Então faço um preparado de beterraba para ingerir antes de um treino, tá certo? Beterraba. Tá? Então aí você poderia falar assim, oh, Rogério, mas aí vamos estudar aqui, ó. Eu quero pegar ali 3 pessoas para fazer que nunca utilizaram a beterraba e vou usar a beterraba em estudo preliminar para ver se o desempenho na corrida, no ciclismo, na natação melhora
a partir desse produto natural, tá? E se a beterraba é orgânica, se a beterraba é comum, então aí vai, né? Então, só para você perceber, olha, pesquisa preliminar, aí depois disso você pode optar. Eu falei, eu quero aprofundar nesse tema, tá? Eu quero aprofundar nesse tema. Aí você vai aprofundar nesse tema, né? Mas aí ela é uma pesquisa preliminar, ela é comum. Claro, ela é base, como eu acabei de falar, para pesquisas aprofundadas, tá? Base para pesquisas aprofundadas, né? Pode ser feita no âmbito, já citei um caso aí de iniciação científica, né? Não pode ser utilizada, aliás, é comum ser utilizada, né? Nos programas de iniciação científica. Tá? Então, aí tem. Você, de primeiro período, poderia muito bem abraçar aí uma pesquisa de iniciação científica. Aí seria uma pesquisa exploratória, inicial. Tá? O estagiário que está lá no laboratório pode conduzir, pode até orientar. Então, assim, é um primeiro contato mesmo com a ciência do ponto de vista da investigação científica. Tá? Então, tem o programa de iniciação científica, né? Tá certo? Então, são os PICs, né? Os programas de iniciação científica, e muitos deles têm verba, tem bolsa de estudos, tá? Para esses estudos preliminares até, tá bom? Então, antes da Covid, eu estava começando uma pesquisa do tipo exploratória lá no direito, para a gente poder montar um laboratório, que nas ciências humanas também pode ter laboratório, tá? Sobre observatório do crime em Uberlândia, para a gente poder identificar aí, né, as ocorrências de crimes dentro da cidade, usando o método estatístico, inclusive, tá? Mas aí veio a pandemia, a gente parou, né? Alguns alunos que estavam comigo, inclusive, até formaram, tá? Então, assim, acabou que, né, eu não consegui continuar decorrente da pandemia, tá certo? Nós temos aí uma pesquisa que é também descritiva, muitíssimo interessante. Na verdade, ela é uma pesquisa de observação no primeiro momento, né? Porque você aqui, olha, o objetivo inicial, o objetivo. E aí, num trabalho científico, lógico, você pode usar diversas fases de pesquisas diferentes, lógico, tá? Então, aqui o objetivo é interpretar, né? Lógico, interpretar, tá? E às vezes até mapear, né? E mapear a ocorrência de um determinado fenômeno, né? De um determinado fenômeno. Então, poderia, por exemplo, lá no nosso trabalho, né, de observatório do crime em Uberlândia, eu poderia usar o método estatístico junto com a pesquisa descritiva. Então, a partir do momento que eu coletei os dados, e eu não preciso ir necessariamente a campo, eu posso pegar esses dados da Secretaria de Segurança Pública, e aí eu posso fazer um mapa, e eu posso criar o um mapa de violência, né, urbana na cidade de Uberlândia, tá? Então eu posso observar isso. Tá? E aí, óbvio, né? Nesse caso, aí eu vou analisar aqui, olha, nesse caso aqui, nós vamos ter uma situação interessante, né? Então, a partir desse objeto, tá? Eu vou utilizar técnicas, né? Existem uma série de técnicas de observação, tá? De observação. Né? Além disso, eu poderia também fazer análise de dados aqui, ó. Análise de dados. Então, eu colho os dados, que pode ser até na internet, e vou interpretar isso jogando no mapa. Isso é antigo, né? A escola de Chicago, no final do século XIX, já tinha essa perspectiva de mapa do risco de violência.
Então, isso é interessante. Pode ser empregado em várias áreas do conhecimento, né? Nesse caso aqui, ó. Então, pode, deixa eu pegar a caneta preta, né? Pode ser utilizada em várias áreas do conhecimento, praticamente todas, né? Você pode analisar, fazer análise comportamental, né, do sujeito que usou determinado medicamento, ele está sob observação, né? Então, lógico, e aí, claro que você tem que criar uma série de critérios para isso, né? É importante observar esse detalhe, tá? Bom, então essa é a descritiva, e a partir da observação você consegue descrever os fenômenos, né, estudados, analisados, tá? Então é interessante observar esse detalhe aí, né? Aliás, o cientista é, por natureza, um grande observador, né? Deve ser, pelo menos, tá? Nós temos também uma pesquisa explicativa. Cadê o azul? Uma pesquisa explicativa. Como eu disse, né? Nós temos a interseção, o uso de vários tipos de pesquisas, né? Então, aqui, nesse caso, o objetivo é exatamente você ter aí, né, um conhecimento avançado, né? Aqui, nesse caso, estabelecer um conhecimento ficou feinho, né? Vamos melhorar a letra aqui. Um conhecimento avançado, nesse caso avançado sobre um fenômeno, né? Sobre determinado fenômeno. Tá certo? Então, aí pode ser qualquer um deles, tá? Que você escolheu, né, para ser estudado, tá? Nesse caso, você está compatibilizando dados, né? Então, o pesquisador ele analisa os dados, tá? Analisa os dados e busca compatibilizar, né, suas hipóteses com outras, né? Suas hipóteses com o conhecimento já produzido por outros pesquisadores. Certo? Então, você vai analisar o que existe aí, né? Pronto, né? E eu estou desenvolvendo aqui um quadro novo, tá? Então, nas ciências da natureza, por exemplo, você pode fazer dos mais diversos tipos de pesquisas. Eu posso, claro que eu não vou ter que fazer todo o trabalho, por exemplo, vou estudar a evolução das espécies. Eu não tenho que refazer o trabalho do Darwin, né? Já é um conhecimento da evolução das espécies, eu já tenho um conhecimento pronto, eu vou partir daquele, eu não tenho que voltar à análise das células, eu não tenho que ir a Galápagos, né, e estudar lá as tartarugas de novo, tá? Eu tenho que, eu posso analisar, né, a partir daí, determinados elementos da pesquisa do Charles Darwin, né? Então, assim, é importante você observar esse detalhe, tá? No caso das ciências sociais, aí nós temos diversos outros elementos, né, que, por exemplo, você poderia analisar dentro do quadro das ciências da saúde, você poderia avaliar o impacto da pandemia
e dos problemas econômicos brasileiros na saúde do brasileiro, por exemplo, né? Mas aí não dá para estudar todos os brasileiros, nós somos mais de 210 milhões de habitantes, aí você tem que fazer um recorte com uma amostragem. Mas eu quero estudar só a cidade de Uberlândia, melhor ainda, só que essa cidade de Uberlândia não é amostra para todo o Brasil, e aí vai, nós temos, né, muitas variantes aí nesse sentido, tá? O importante é você perceber o seguinte, olha, cada pesquisa tem o seu objetivo, muitas vezes o cientista, o pesquisador vai ter que utilizar mais de um tipo, ele faz uma pesquisa de campo, mas ele tem laboratório para fazer, necessariamente ele vai trabalhar, né, dependendo do caso, com dados estatísticos, tá? Então, lógico, ele tem a pesquisa qualitativa, quantitativa, vai ter que fazer trabalhos descritivos e assim por diante. Então, tem importância, tem utilidade, tá? E, obviamente, não existe hierarquia entre elas, todas elas estão no mesmo patamar, por mais que uma gaste mais dinheiro, a outra menos, tá? Um tem um laboratório mais bem equipado, o outro menos equipado, o outro nem laboratório tem, usa laboratório dos outros, mas não há hierarquia entre esses tipos de pesquisas. O fato é que as pesquisas contribuem para o avanço dessa ciência, de um modo geral, né, com diversas teorias, algumas serão derrubadas mesmo, mas, de qualquer forma, nós temos avançado nesse sentido, tá? Então, é importante ter essa noção aí dessas pesquisas, observar que existem, né, elementos importantes em cada uma delas e que você precisa pegar o jeitinho da coisa para poder, né, começar a fazer seu trabalho, tá bom? Beleza, eu vou parar aqui porque aqui fecham as pesquisas, tá? E eu começo depois outra aula com método científico, mas isso já complementa a aula que eu gravei ontem, né? Ontem foi dia 21, não é isso? E aí, aliás, foi quarta-feira, né? O 21, né? E ontem foi, né, dia 22, hoje 23. Estou me situando aqui porque a gente está sem a aula convencional, tá bom? Beleza, então o que seria razoável é assistir essas partes de aulas antes da aula de quinta-feira que vem, dia 29, tá bom? Então, beleza, eu não vou prometer quando é que eu vou mandar o outro vídeo, não, mas eu vou mandar mais um pelo menos, tá bom? Para a gente poder ir alcançando aquele conteúdo lá até chegar em fake news, tá bom? Que eu já falei na aula anterior, né? Beleza? Então tá bom, um abraço, gente, obrigado e até a próxima.